Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos então para mais uma aula aí. O assunto dessa aula acho que vai interessar a maioria, né? Porque eu vou falar sobre uma coisa que eu vejo muito e que eu já recebi diversas perguntas a respeito, né, sobre isso. E eu decidi gravar, né, um vídeo para falar somente sobre esse assunto. Tá? Então eu já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que isso aí ajuda muito, né? Como de costume, eu sempre peço. Pessoal, diversas vezes, quando eu abro caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, se você não me segue, já vou te convidar a seguir. O link sempre fica na descrição, tá? Eu recebo muito essa pergunta, mas bastante mesmo. Arthur, como que opera a favor dos grandes players? Qual estratégia para eu poder operar a favor dos grandes players? E aí, eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, para passar minha visão, tá, sobre isso e passar o que eu acho, tá? Operar a favor dos grandes players eu vejo, né, mais como uma forma, um título chamativo para as pessoas, para você poder assistir, né, determinado vídeo, para ela te falar acerca de algo comum, digamos assim. E nesse vídeo eu quero passar a minha concepção sobre qual a melhor forma, né, de seguir os grandes players, como se diz por aí. Primeira coisa, precisamos entender o que são grandes players, né? A maioria das pessoas não sabe o que é isso. O que são os grandes players? Pessoal, grandes players, né? O termo grandes players, como a gente escuta por aí, quer dizer que são aquelas pessoas, né? Aqueles players que movimentam o mercado, né? Como alguns chamam de tubarões, né? E quem são essas pessoas, tá? Em sua maioria são os institucionais, tá? São ali fundos, multimercados, são bancos privados, bancos de investimento, etc. Então, assim, são esses players grandes que operam uma quantidade muito grande de contrato. E qual que é a forma, qual que é a estratégia para trabalhar a favor deles? Não existe, digamos assim, setup nenhum, né, que fala assim, não, meu setup é para trabalhar a favor de grandes players. A sua forma de leitura tem que ser para trabalhar a favor dos grandes players. Se você opera, por exemplo, para ir contra ele, você está na contramão do mercado. Então, assim, se você quer aprender algo para seguir os grandes players, o que você tem que fazer? Você tem que aprender algo para seguir a tendência. O que quer dizer uma tendência? Quer dizer um movimento consolidado, onde nós temos um interesse em comum no mercado. Se eu estou, por exemplo, numa tendência de baixa, igual nós temos aqui, ó, esse movimento de queda aqui do mini dólar. Se eu estou nesse movimento de baixa aqui, qual que é o interesse comum do mercado nesse dia? O que vocês acham? Não precisa ser nenhum mestre, né, nenhum especialista para entender. Bom, nós temos um interesse maior vendedor. Aonde você imagina que a maioria dos grandes players eles estão se posicionando na ponta da venda. É lógico que você vai ter, por exemplo, pessoas se posicionando na ponta da compra. Só que aqui eu quero dizer para vocês aonde é a lógica de você tentar seguir os grandes players. A lógica é muito simples. O que você prefere pegar nesse movimento aqui? Você prefere pegar essa pequena correção ou você prefere pegar essa perna? Aqui nós temos, por exemplo, uma perna de alta de 20 pontos e aqui nós temos uma perna de queda, por exemplo, de 45 pontos. Aqui nós temos perna, ó, de 15 pontos, aqui nós temos uma perna de 23. Perna de 12, perna de praticamente 20. Perna de 19, perna de 32. Ou seja, as pernas, né, da tendência, elas são sempre as pernas maiores. Então, qual que é a lógica? Você quer estar a favor do quê? Da correção ou do movimento mais forte, no caso da perna de impulsão. Obviamente, você tem que preferir estar aqui, ó, desse lado aqui, ó, pegando esse tipo de movimento. Só que em alguns cenários nós conseguimos, né, operar, por exemplo, para pegar uma perna contrária e às vezes pegar um movimento forte. Ou seja, onde está tendo a entrada, a virada de mão do mercado, onde o preço está quebrando uma estrutura, né, ele está virando o jogo. Mas qual que é a estratégia que eu devo usar para eu poder seguir grandes players? Tá? Se você escuta isso aí por aí, né? Pô, estratégia para seguir grandes players. Isso aí é só para dar mais clique, tá? Porque isso gera mais visualizações. A galera normalmente quer o quê? Coisa fácil, quer coisa mastigada. Se eu pego e trago um vídeo aqui técnico falando sobre, por exemplo, price action, pô, dos detalhes, por exemplo, como entender as nuances do price action. Um exemplo, tá? Vai ter 1000 visualizações, só um exemplo. Se eu colocar aqui estratégia poderosa para seguir grandes players, vai ter 15 mil.
Por quê? Porque a pessoa ela quer uma estratégia, ela quer algo pronto ali, que ela vai pegar e jogar no gráfico dela e ela vai conseguir ganhar dinheiro. Só que assim, qual que é a estratégia, por exemplo, para você poder operar a favor dos grandes players? É entender preço e tentar trabalhar sempre a favor do fluxo principal do mercado. Então vamos lá, o mercado ele tá, por exemplo, numa tendência de baixa. Eu vou usar, por exemplo, exemplos de gráfico, né? Eu acho que fica melhor, tá? Por mais que às vezes eu não goste muito de ficar pegando assim, né? Parando aqui, pegando exemplo de gráfico, mas vamos lá. Então, imagine o seguinte: o mercado vem, ele começa a mostrar esse movimento aqui, ó. Qual que é a força do mercado? Vamos chegar para cá, ó. Chega para cá. O mercado, até esse momento aí, qual que é a força dele? Pessoal, não precisa ter muito conhecimento, né? Ser assim, uma pessoa muito boa em leitura para ver que nós temos um movimento muito forte comprador. É muito simples, a gente vê que ele sobe aqui, ó, 40 e tantos pontos, as pernas de correção são bem curtinhas, ó. Então, beleza. Qual que é a lógica para eu tentar trabalhar sempre a favor dos grandes players? Tentar buscar sempre por pontos de pullback aonde tenha um interesse do mercado em continuar esse movimento de alta. Então, por exemplo, numa tendência de alta, eu já falei muito para vocês. Aonde que eu posso ter um interesse? Bom, topo rompido. Ó, esse topo foi rompido, ele me serve como ponto de parada. Eu posso ter um suporte, um gráfico maior. Eu posso ter, por exemplo, uma retração dos 50% do movimento. E aí até esses dias eu postei no meu Instagram sobre a marcação de Fibo, né, sobre os 50%, aí veio uma pessoa e falou, 50% não é Fibonacci, 50% é 50%, sempre tem os gênios com J, né, então eu vou pegar os 50% aqui, que não faz parte da ferramenta Fibo, eu nem entrei em conceito que os 50% ele é um nível natural do preço, mas ele não deixa de fazer parte do nível da Fibo. Eu mesmo já falei aqui para vocês, falei, pessoal, eu não considero os 50% nos níveis da Fibo, eu considero apenas ele, mas ele faz parte da ferramenta Fibonacci. Não existe isso. Eu só não uso o 38.2 e o 61.8, só isso, tá? Então, beleza. Eu entendi que eu tenho ponto de interesse aqui. Como que eu vou seguir os grandes players? Eu vou esperar o mercado tocar aqui e vou dar, mete compra aí que de alguma maneira o mercado vai subir. Não, eu vou esperar, por exemplo, o mercado na região e eu vou começar a ver se eu tenho uma entrada de pressão compradora. Olha como ele rasga com agressividade aqui, né? E aí é onde muita gente pode tomar stop. O cara vem, me compra aqui no teste, beleza, o mercado chega então na região dos 50, é a região limite, e aí a gente começa a observar, briga, olha como tem rejeição, o mercado tenta jogar para cima, gatilho, o mercado tenta romper de novo, gatilho de novo em cima da região, porém gatilhos feios, né, com muita rejeição. Depois, olha, candle 26, olha como nós temos uma baita entrada de pressão compradora em cima de uma região importante de preço, em cima de um ponto onde nós sabemos que é o ponto limite dessa correção. Lembra que eu falo para vocês sobre ponto limite de correção, 50% da FIBO? E olha depois o que o mercado vem, faz um movimento de alta e olha para vocês verem, olha o tamanho dessa correção. 20 pontos. Olha o tamanho dessa perna, 36 pontos. De novo, pessoal, vamos lá, de novo. O mercado faz então esse mega movimento de alta, rompe o topo anterior, aí ele vem, ó, faz essa perna aqui e começa a corrigir. Bom, até onde nós podemos ter correção? Topo anterior, 50% ó, do movimento, mercado de novo. Vamos ver quando ele chega na região. Ó, chegou na região, olha a entrada de pressão compradora, começando a formar interesse, né, com gatilhos. De novo, o que nós temos? Outra movimentação de alta. Olha o tamanho dessa perna, 12 pontos, olha o tamanho dessa. Praticamente o dobro. Então, qual que é a estratégia para você trabalhar a favor dos grandes players? É você tentar se posicionar sempre a favor do movimento principal. Pô, Arthur, eu não sei identificar o movimento principal. O que eu faço? Bom, é muito simples para você entender uma tendência. O primeiro passo, assim, direto e objetivo, é você observar a formação de topos e fundos. Os topos e os fundos estão ascendentes? Se a resposta for sim, grande chance daquilo ser um movimento direcional para alta. Segundo, os movimentos, os topos e os fundos, eles estão descendentes, grande chance daquele movimento ser um movimento de baixo. Por que eu estou falando grande chance? Porque você tem que avaliar o contexto geral, porque às vezes você pode estar no meio de uma consolidação com o mercado fazendo esses movimentos. Pô, Arthur, e aí, como que eu vejo se ele está no meio de uma consolidação? Você vai pegar todo aquele movimento e você vai ver se o preço ele marcou uma máxima, ele marcou uma mínima e se ele está buscando aquela máxima de novo dentro daquele range. Um exemplo para vocês, ó.
Vamos pegar um dia aqui que estava consolidado e se eu não tomar cuidado, eu posso achar que ele é um dia direcional. Achei um exemplo aqui, ó. Olha aqui, o mercado faz fundo, corrige, aí ele vem, aí ele quebra uma estrutura aqui, ó. Ele busca lá a máxima de novo e segura. Aí ele vem e faz esse movimento. Muita gente aqui pode falar, não, isso aqui é um pullback para o mercado continuar o movimento de alta. Mas não é. Por quê? Porque ele rejeitou o rompimento dessa região de topo. Aí o mercado vem, começa a afundar de novo. Então, se você perceber que ele marcou uma mínima e uma máxima e ele está trabalhando ali dentro daquele range, muito provavelmente ele está consolidado. O movimento direcional, pessoal, ele não fica dentro de range. Olha aqui para vocês verem. Ele pode ficar um tempinho acumulado, mas logo ele vai embora. Tendência. E é muito importante você saber identificar isso, principalmente na abertura do mercado, que é onde você vai tentar se posicionar a favor do movimento principal. É uma das coisas assim que eu acho muito importante eu passar para os meus alunos, né, para quem faz a minha mentoria, porque a pessoa ela sempre vai ter um mês ali na sala ao vivo e ela vê desde a abertura do mercado qual que é a contextualização e o racional para eu sempre tentar trabalhar favorável ao movimento principal, porque às vezes tem gente que vai perceber tendência depois de uma hora e meia de mercado, onde o preço já fez aquele movimento forte, sendo que às vezes logo pela abertura, eu já gravei vídeo aqui para vocês, pessoal, é só procurar no canal, às vezes com 3, 4 candles, por exemplo, você já consegue ver interesse no mercado. A partir do momento que você percebeu interesse no mercado, para você operar a favor dos grandes players, o que você tem que fazer? Você tem que tentar se posicionar favorável a essa pressão. Pô, o mercado começou o dia com a pressão, por exemplo, compradora. Pô, eu tenho que tentar me posicionar onde? A favor da ponta compradora ou da ponta vendedora? Para eu tentar seguir a maioria. Grandes players, pessoal, entenda a partir de hoje que grandes players querem dizer maioria, tá? Ou seja, se a maioria está indo para cima, eu quero ir para cima, tá? Porque a lógica jamais vai ser assim, eu quero operar a favor dos grandes players e querer ir contra a tendência. Por quê? Porque você não tem caixa para isso. Entenda uma coisa, não é tudo, né, que os institucionais fizerem que você vai fazer também, porque tem muito institucional que ele fica na contraparte do mercado. Porque ele consegue andar muito tempo negativo. Você não é um institucional. Você é uma simples sardinha, né? Um peixinho pequenininho que está tentando sobreviver nesse mar dos tubarões. Então, não tente ir contra, tente ir a favor. Se você quer assim ter resultado, ou pelo menos sobreviver, tente ir a favor. Sabe por quê? Porque você pode tomar stop, você vai, inclusive. Só que quando você acerta os movimentos também, você tende a pegar movimentos maiores. Você vai tomar um stop, mas se você pegar a mão a favor do movimento, você consegue pernas muito grandes. Reflexo disso é que eu tenho muitos alunos às vezes que pega pernas boas de movimento, às vezes no índice ali, pega 600, 700, 800 pontos numa perna favorável ao movimento, tá? Então é isso, pessoal, pensem nisso, operem sempre a favor do movimento principal, né? Identifiquem isso o quanto antes e siga a tendência. E se você perceber, depois de um tempo, você já tem resultado, você já entende estrutura de mercado e você começa, por exemplo, a ver a não renovação de fundo numa tendência de baixa, a não renovação de topo numa tendência de alta, aí sim você pode pensar, por exemplo, em começar a enxergar as quebras de estrutura, as possíveis reversões do gráfico, tá? Porque aí você já vai estar muito bem familiarizado com estrutura e você já vai estar assim sabendo enxergar muito bem as operações a favor. Porque eu vejo que muita gente é péssima para pegar a operação a favor da tendência, deixa de ganhar dinheiro, muito dinheiro, e a pessoa fica focando em operação contra para pegar migalha. O cara deixa de pegar, por exemplo, uma perna para ganhar 20, 30 pontos para pegar uma correção para ganhar 5. Deixa de pegar uma perna de impulsão para ganhar 500, 600 pontos para pegar uma de correção para ganhar 100. Então essa conta não vai fechar, tá? Pensem nisso. Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar aqui. Não se esqueça, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar todos os vídeos. E se tem interesse de ser meu aluno também, link na descrição. Grande abraço, pessoal. Tamo junto.